Foi uma surpresa muito grata, porque eu fui a um evento, né, sobre empreendedorismo, e que na teoria falaríamos, era um evento sobre empreendedorismo no mercado audiovisual. Então, e de repente, quando eu cheguei literalmente no auditório, estava acontecendo já a sua palestra. Então, eu fiquei ouvindo e eu falei, nossa, eu acho que foi por isso então que eu vim aqui hoje, porque ali eu pude ouvir a sua história, e eu vi que muitas coisas ressoavam com todo o processo que eu estava passando, que era justamente dessa busca, né, do que a gente está fazendo aqui, do que a gente está trabalhando. E eu estava nesse evento do audiovisual porque isso era um dos caminhos que eu tenho seguido fazendo essa busca, né? Porque através do audiovisual eu tenho buscado a escrita também. Então, a escrita tem sido um desses caminhos que eu tenho usado para me comunicar comigo mesma. Mas aí eu assisti a sua palestra e aí vi que as coisas ressoavam. Então, a Uhum. partir dali, a gente já marcou uma reunião para que a gente pudesse aprofundar nos tipos de cursos e da mentoria. Então, hoje a gente está aqui. Eu concluí a turma, É, passei, nós vamos conversar. Então, passei eu de ano. tô com minhas perguntas aqui todas preparadas, porque a gente vai dar um presente para quem vai assistir. Mas antes disso, até para que as pessoas que vão assistir possam te conhecer e também possam me conhecer, qual foi o ponto da minha história que conectou talvez com a sua ali, que eu compartilhei, né? E a gente sempre gosta de compartilhar um pouco da história da gente, porque ela se conecta com a história de outras pessoas. Você lembra de algum ponto que você falou assim, olha, eu acho que é um pouco da história de superação dele, ou de busca de sentido de vida, busca de propósito, se conecta com a minha. Foi uma frase, eu já vou começar falando dessa frase, porque para mim ela marca o que é o método travessia. Uhum, E eu estou falando isso porque hoje eu sei disso, mas no momento em que eu ouvi eu não sabia. Mas uhum. que foi o que me fez parar tudo, né? Descer os quatro pneus assim e prestar atenção. Quando você disse na- sobre a busca de fazer Uhum. da sua vida e de ser você mesmo e não o que fizeram com você. Nossa, que Então, forte. ali eu pensei, né, o que de fato eu venho fazendo até agora, que sou eu que quero, ou o que fizeram comigo, e que a gente está replicando simplesmente porque a gente não para, literalmente, nem para pensar, nem para respirar, e a gente vai tocando a vida, e a vida vai andando, e a gente vai indo. O que eu estou fazendo hoje é porque eu quero, é porque sou eu, ou porque eu estou seguindo o fluxo do que foi sendo determinado por alguém para eu fazer. Então ali me clicou isso e eu quis saber mais. E é nessa busca e nessa separação que eu tô e que eu aprendi através do método. Pode, com toda Nossa, certeza. muito interessante, né? Porque ser você e não ser o que fizeram com você, que é o centro do método travessia, de certa forma a minha busca, né? E aí aquele passado que você viu lá, de ter tido uma infância muito difícil, de ter tido vazio existencial, de ter tentado várias vezes e nunca consegui, quando eu achava que ia dar certo, aí vinha um problema e não conseguia. E aí, quando eu encontro, que é a multinacional, aí, de repente, eu descubro ali que meu propósito não era juntar soluções químicas, mas trabalhar com pessoas. E aí começa de novo a busca, eu achei que eu tinha conseguido, aí começa tudo de novo. E aí é interessante essa conexão, porque ela vai se conectar um pouquinho, então, com a sua busca também de sentido de vida. Conta para mim, assim, quando você pensa assim nos sentimentos que você estava antes da travessia, ou seja, naquilo que estava ali no seu coração e tal, dos sentimentos de busca, ou aquela pergunta, quem você acha que você era antes da travessia, quem você acha que você se tornou, mas vamos ficar antes, quem você era antes. Com certeza,
uma pessoa com um vazio, porque eu acho que por diversos momentos as pessoas passam por isso, né? Querendo preencher algo, seja no âmbito profissional, no âmbito material, no âmbito emocional. A gente está sempre querendo preencher alguma coisa, né, internamente. E eu estava com isso mais latente porque, principalmente no âmbito profissional. Profissionalmente, eu nunca estive 100% realizada. Então, eu buscava preencher isso. Só que como a gente preenche isso se a gente não está entendendo ainda se o que eu estou tentando preencher é com o que o outro está me dando de instrumento para preencher ou se isso está realmente dentro de mim. Então, o que eu buscava era preencher essa questão desse vazio profissional com ferramentas próprias minhas, né? Que eu pudesse identificar o que de fato era isso que eu estava tentando preencher com a minha real capacidade, com o que tem realmente dentro de mim, de acordo com o que eu quero traçar para o que eu estou fazendo aqui, para o meu propósito de vida. Então, eu tinha esse vazio, essa abertura, e passava muito pela questão também da incapacidade, né? Será que eu sou capaz de preencher isso com o que eu penso, como eu sou, né? Com os meus recursos, ou eu sigo dependendo de alguém para isso? Então, eu percebi na travessia que existe esse vazio, mas a gente trabalha para acolher isso, para identificar e para buscar as ferramentas para preencher isso. Então, anteriormente, eu tinha essa lacuna aí a preencher, né? Principalmente relacionada ao campo profissional, eu diria. Interessante, porque a experiência do vazio, ela muitas vezes faz a pessoa viver fora do eixo dela mesma, porque ela quer colocar lá o que não cabe, né? É interessante essa fala sua da conexão da busca pessoal com a questão da busca pessoal profissional na relação com o vazio, né? Agora que a gente já introduziu um pouco essa chegada sua, a identificação, eu queria que a gente voltasse agora um pouquinho e eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Agora um pouquinho sobre a sua história profissional. Então, sabe, onde você está agora, onde você mora, só um pouquinho para a gente contextualizar para as pessoas que vão assistir depois, porque esses vídeos ficam na nossa rede, até para as pessoas entenderem, essa live, gente, ela faz parte do curso. Então, na finalização, a gente meio que... Eu gostei disso uma vez que eu estava na Alemanha, né, que eu fazia minha pesquisa de doutorado, e eu achava lindo na Universidade de Tübingen que quando iniciava o semestre, em alguns momentos do semestre, existia uma aula pública. Era você falando para a comunidade o que aconteceu com você no seu processo de conhecimento. E aí eu falei, poxa, um dia eu quero fazer isso. Então hoje eu posso fazer. Você finalizou o ciclo da mentoria do Método Travessia, a gente está fazendo isso de forma pública.